Meus amigos, finalmente terminou a segunda temporada de Sandman. Eu adorei esse final e é justamente sobre isso que a gente vai comentar agora, né? Hoje a gente vai desvendar os segredos, emoções e reviravoltas que marcaram o final dessa segunda temporada, né? E o que realmente significa o sacrifício do Morfeu e, obviamente, a ascensão do Daniel como novo Senhor dos Sonhos. Tem também cena pós-créditos, tá? Simplesmente as parcas apareceram lá no finalzinho, que querendo ou não é uma referência ao que aconteceu na primeira temporada. E a gente vai comentar sobre tudo isso, esse mega final, no vídeo de hoje, com spoiler, obviamente. Simbora. Hello, my friends, Geek na voz, e eu não sei vocês, mas eu adorei esse final da segunda temporada de Sandman. Obviamente que não dá pra comparar com o material original, porque a gente tá falando de Sandman, do Neil Gaiman, que é um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, mas cara, foi uma adaptação fiel, eles honraram o legado de Sandman do Neil Gaiman, e é uma série competente. Desde a primeira temporada, Sandman se mostrou ser uma série extremamente competente, e essa segunda temporada não poderia ser diferente, só que o final, cara, tem muita coisa pra gente comentar, pois na cena pós-créditos, nós temos simplesmente o retorno das Fúrias, das Parcas, aquelas três irmãs que gostam de cortar fios do destino e falar por enigmas, né? E essa cena é bastante semelhante à última sequência do primeiro volume, onde as três irmãs, né, a donzela, a mãe e a anciã, cortaram o fio de Morfeu e profetizaram sua morte iminente. Só que dessa vez o clima da cena é bem menos sombrio, né? Elas estão em casa, tomando um chá, quase como se estivessem fofocando sobre o que rolou depois da morte do Morfeu. Elas estavam conversando entre si sobre o fato da morte não ser nenhum grande evento, né? Que cortar o fio da vida de alguém é como se fosse algo cotidiano, algo diário. E o mais interessante é que mesmo o Morfeu sendo perpétuo, né, alguém diferente, pra elas não muda muita coisa, porque no fim das contas todo mundo tem o mesmo destino. Chega uma hora em que a história acaba, seja você um deus, um mortal ou um sonho. E durante essa conversa elas falam também sobre a Lita Hall, né, que quis vingança pra cima do Morfeu, só que isso teve um preço muito grande, porque ela basicamente perdeu seu filho, né, o Daniel, que se tornou o novo Senhor dos Sonhos. É aquele velho ditado, né, cuidado com o que você deseja, e Sandman no final prova isso muito bem. E a cena ainda brinca com o biscoito da sorte, né, revelando um poema sobre ciclos de vida, que também tá nos quadrinhos do Neil Gaiman. E o recado é claro, tudo tem começo, meio e fim, e sempre tem alguém para continuar a história. E assim como flores murcham e renascem, o sonho segue vivo em Daniel, mostrando que mesmo depois do fim, sempre há espaço para recomeços. No fundo, a mensagem da cena é a seguinte: ninguém é eterno, mas os legados e as histórias continuam, cara, prontos para um novo ciclo. E é justamente isso que a gente vê nesse último episódio, né? Foram as consequências da temporada até aqui, porque se a gente retornar lá pro finalzinho bem rápido do primeiro volume, a gente teve um dos grandes acontecimentos da série até aqui, porque o Morfeu, ele concedeu o desejo do seu filho, né, Orfeu, que foi simplesmente avassalador, cara. A morte dele, na verdade, foi um presente pro filho, né, porque ele sempre quis isso. Ou será que foi um castigo? Orfeu, pra quem não lembra, passou nada menos do que 2 milênios existindo como uma cabeça separada do corpo. Pois é, bem bizarro. E ao longo desse tempo, ele só queria uma coisa: descansar de verdade, deixar de existir. O ator que viveu o Orfeu até comentou que é um alívio imenso, porque ninguém merece passar séculos com a cabeça flutuante. Parece coisa de filme de terror, cara, mas em Sandman tudo isso é possível, né? Mas nem tudo é só alívio, né? Porque essa morte do Orfeu teve um significado muito grande pra muita gente, especialmente o pai dele, que é o Morpheus, cara, que a gente sabe que o Morfeu, o Senhor dos Sonhos, ele sempre foi um cara meio distante, meio misterioso, meio frio, só que quando o filho dele bateu as botas, a gente viu o cara derramando lágrima, velho. Depois de tanto tempo guardando os sentimentos, o Morfeu desaba. É a primeira vez que vemos, né, o sonho chorar de verdade na série. E isso muda completamente nossa percepção sobre ele, né? Porque nos quadrinhos, essa cena é ainda mais dramática e cheia de simbolismos, né? O Sandman, criado por Neil Gaiman, sempre foi uma obra sobre o ciclo de vida, né? Sobre morte, responsabilidade e amor. E no arco Brief's Lives, nos quadrinhos, a relação do sonho com Orfeu é desenvolvida de forma complexa e emocionante. E o final da segunda temporada da série adapta de forma fiel, mas coloca uma pitada a mais de emoção, talvez até mais do que nas páginas, né? Mas retornando à série, o Morpheus, ele teve que lidar com as consequências do que ele fez, da morte do filho dele, né? Porque apesar do filho ter implorado pra ele ter feito isso, né? Um acordo, mas a gente sabe que isso, no universo de Sandman, tem um preço muito alto. E eis que entra em cena as Fúrias, né? Ou as Bondosas, como também são conhecidas, as deusas gregas que cuidam da vingança. E se você conhece a mitologia, sabe que elas não costumam dar folga pra ninguém, né, cara? E é aí que fica interessante comparar com os quadrinhos, porque no material original, o ato do sonho de tirar a vida do próprio filho é visto como uma transgressão das leis cósmicas. É uma mistura de tragédia grega com filosofia existencialista. E a série consegue traduzir isso de uma maneira acessível, mas igualmente
impactante, né? E no 10º episódio a gente vê justamente isso, né? O sonho ele convoca lá as Párias, né? As Fúrias pra um confronto final, até porque o reino do sonho tá em perigo. E a Lita Hall, né? Que também tem uma ligação fortíssima com o enredo dos quadrinhos, vira uma espécie de agente do caos. E as Fúrias deixam claro que não vão descansar até que a morte do sonho aconteça como punição pelo que ele fez com Orfeu. E uma coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar sobre esse final de Sandman ainda. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek. Eu tô comentando muito sobre Sandman por lá e postando conteúdos exclusivos. Então faz tudo isso que é nóis. E essa cena nos leva a refletir, né? Até que ponto podemos ir pelo amor. O sonho sabia muito bem que dar a morte a Orfeu significaria o próprio fim. E mesmo assim ele preferiu acabar com o sofrimento do filho do que continuar prolongando aquela existência vazia e torturante. Em outras palavras, o sonho ele escolhe empatia no lugar do egoísmo, né? Algo que ele mesmo relutou em fazer durante boa parte da série e dos quadrinhos também. E o próprio showrunner da série comentou que esse ato do Morfeu não é bem tirar a própria vida, e sim um ato de paternidade, né? De amor à paternidade que o Morfeu ele não demonstrou durante milênios. É um momento de evolução do personagem, um amadurecimento tardio que só veio quando ele percebeu que o amor verdadeiro muitas vezes envolve sacrifício. E nos quadrinhos, esse é um momento de redenção e transformação pro personagem do Morfeu. É extremamente importante essa passagem. Ele que sempre foi rígido, preso a regras e tradições, abre mão de tudo isso para aliviar o sofrimento do filho. É um choque para quem acompanhou as primeiras edições, né, nas quais o sonho era praticamente incapaz de ter empatia. E logo após a morte de Orfeu, as consequências são imediatas, né? As bondosas intensificam sua vingança, levando destruição ao sonhar, né? O reino onírico governado pelo Morfeu. E a cada passo fica mais claro que não tem escapatória, né? O sonho precisa aceitar seu destino e pagar o preço por ter derramado o sangue da própria família. E em meio ao caos, o sonho, ele toma uma decisão meio que interessante. Ele simplesmente não resiste. Ele basicamente se entrega. Ele manda o Matthew, né, que é aquele corvo dele, corvo, acho que é um corvo, né, o corvo fiel, chamar a irmã dele, que é a Morte, porque ele aceitou o seu destino. Morte essa, inclusive, que é uma das personagens mais interessantes, né, uma das favoritas entre os fãs, tanto na série quanto nos quadrinhos, cara. A representação dela nas duas mídias ficou excelente. E com isso é chegado um dos momentos mais poéticos da temporada, né? O sonho, exausto e sereno, admite para a irmã que está pronto para descansar. Ele, com toda aquela calma e carinho característicos, oferece a mão, e o mundo ao redor silencia, uma luz intensa envolve os dois. E assim termina a existência do Morpheus, o sonho do infinito. Cara, os bastidores da gravação dessa cena, né? A atriz da Morte tava comentando, eu vi umas entrevistas, velho, ela disse que foi um negócio avassalador, assim, um clima no set de filmagens era realmente de despedida. Foi muito carregado de emoção, cara. E ela comentou, né, que o Tom Stewart, que vive o Morpheus, já não estava presente em algumas gravações. Era como se todo mundo estivesse se despedindo do personagem e do ator ao mesmo tempo, o que só deixou tudo ainda mais autêntico e emocionante, velho. E aí é que entra a maior diferença, talvez, em relação aos quadrinhos, porque este momento, obviamente, acontece em ambas as mídias, só que de forma diferente. Porque enquanto nos quadrinhos, essa passagem do Morpheus, ela é mais introspectiva, ela é mais filosófica, na série, ela é mais humana, mais sentimental, com direito a lágrimas e tudo mais. E no final das contas, a mensagem é clara. Até seres imortais precisam aceitar mudanças e lidar com suas escolhas. Mas como todo bom ciclo, a morte nunca é realmente o fim em Sandman. É aí que entra Daniel, o bebê especial que nasceu no Reino dos Sonhos, fruto da relação entre Lita Hall e o Hector Hall. E pra quem acompanha os quadrinhos, né, sabe que essa parte é muito fiel, né, porque o Daniel foi concebido dentro do sonhar e por causa disso ele sempre teve um destino diferente e reservado. E na série a gente viu que o Loki, né, que inclusive eu gostei também da representação do Loki aqui nessa série, especialmente nessa segunda temporada, ele meio que teve um papel fundamental nessa transformação, nessa evolução meio que repentina do bebê, do Daniel. Ele se tornou em algo além do humano. Quando ele pega e joga o bebê no fogo, ali já era, velho. E esse momento marca a transição de poder, ou seja, após a morte de Morpheus, o Daniel surge adulto, agora vestindo as icônicas roupas brancas e carregando o colar da Pedra da Águia, que é o símbolo de sua nova posição como Senhor dos Sonhos. Cara, o choque dessa mudança é inevitável, né? Tanto para quem tá assistindo, quanto para os próprios personagens, né? Os parças, digamos assim, do Morpheus que vivia ali junto com ele, especialmente a Lucienne e o Matthew, né? Que ficaram meio confusos, meio sem entender direito, então até aceitar que não tem mais o Morpheus ali, é outra pessoa. Eles ainda estão de luto, né? Tentando entender se devem seguir com Daniel ou buscar outro caminho. É uma fase de adaptação, né? Cheia de incertezas e emoções à flor da pele. E se olharmos para os quadrinhos, essa transição de poder é uma das mais emblemáticas. O Daniel não é apenas um substituto do Morpheus, mas um novo sonho, com personalidade própria e novas ideias para o reino. E o Neil Gaiman sempre deixou claro que em Sandman nada é estático, tudo está em constante mudança, inclusive os próprios perpétuos, cara. E a mensagem é clara, né? Mesmo os seres mais poderosos, mais icônicos em Sandman, precisam se reinventar de tempos em tempos, e foi justamente o que aconteceu no final dessa
segunda temporada aí. E o último episódio é basicamente um grande funeral, uma grande homenagem de mais de 1 hora, né? Teve episódio 1 hora e 11 minutos mais ou menos. Eu achei um pouquinho longo, acho que dava pra ter reduzido ali uns 20 minutinhos, talvez até mais, mas é o funeral do Morpheus, é a grande homenagem pra ele. Porque praticamente todos os personagens marcantes aparecem pra prestar suas homenagens, né? Os irmãos dos Perpétuos estão lá, né? Destino, Desejo, Desespero, Delírio e Clara Morte, além de figuras como o Rob Gauden, a Juana Constantine, o Alex Burgess e Nuala. Até aí, tudo muito fiel aos quadrinhos, né? Onde o funeral do Morpheus é um momento de encontro, de reflexão e, por incrível que pareça, de esperança. Só que o Destruição, o irmão rebelde da família, decide não aparecer, que é mais uma referência à sua natureza livre e um pouco avessa às regras do resto dos Perpétuos. E essa ausência só reforça o clima de melancolia e despedida, mas também mostra que mesmo em meio à tristeza, cada um escolhe seu próprio caminho, velho. E o episódio fecha com o Daniel, agora adulto, obviamente, assumindo o novo posto de Sonho, né? Só que, apesar de que muitos imaginavam que o Daniel já era um cara sabido e que sabia de absolutamente tudo, na verdade não. Ele tá tentando aprender ali junto com todo mundo, né? O Daniel está cheio de dúvidas e busca a orientação de Lucienne e Matthew, que também estão perdidos sem o Morpheus. É como você entrar em um emprego novo e não saber direito o que fazer, mas a responsabilidade ser muito grande, como se o peso do mundo tivesse nos seus ombros, que é o que tá acontecendo com o Daniel aí agora. E essa dinâmica, tanto nos quadrinhos quanto na série, reflete muito o que a obra do Neil Gaiman quer transmitir, que é mudança, incerteza e a necessidade de se adaptar, cara. E a última cena da temporada é um jantar em família dos Perpétuos, ou pelo menos daqueles que quiseram comparecer, que é esse círculo fechado que remete diretamente ao início da série, né? Mostrando que, apesar de tudo, a história caminha para um novo começo. Então, fechar o ciclo com uma reunião de família é a cara de Sandman, né? Tudo muda, mas certos laços continuam, mesmo após grandes perdas, né? E o que tudo isso realmente significa, né? O final da segunda temporada de Sandman é uma reflexão sobre ciclos, transformações e sobre como o amor, seja ele paternal ou fraternal, ou até mesmo platônico, exige escolhas difíceis. Porque ao aceitar o fim de Orfeu e o próprio fim, Morpheus mostra que até os seres mais poderosos podem e devem mudar, aprender e até recomeçar. O Daniel, como novo senhor dos sonhos, ele simboliza a esperança, a renovação e a certeza de que no universo de Sandman nenhum final é realmente definitivo. E comparando com os quadrinhos, né, faz jus a esse tom mais melancólico e filosófico do Neil Gaiman, né? É bem parecido, para falar a verdade. Esse tom mais leve, né, por vezes até cômico, equilibra o peso dos acontecimentos, mostrando que a vida ou a eternidade é feita de altos e baixos, né? Perdas e ganhos, finais e recomeços. E é justamente isso que faz de Sandman uma grande obra, talvez uma das maiores da história dos quadrinhos. Eu tenho até ela aqui, esqueci de pegar. Cara, é sensacional, eu já li, pra mim é uma obra perfeita do Neil Gaiman e é a despedida da série, né? Porque não vai ter mais, tá, gente? É pra quem tava esperando aí spin-offs ou algo do tipo, derivados, aparentemente, primordialmente, não vai ter. A não ser que essa segunda temporada faça muito sucesso e a Netflix veja a necessidade de continuar essa história do Sandman. Mas a princípio, acabou. É a segunda temporada, é o fim. Mas comentem embaixo o que vocês acharam dessa segunda temporada, né? Qual a percepção que vocês tiveram a respeito dos acontecimentos dessa temporada, comparação com os quadrinhos? Comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!